צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה. בשלים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולה תבוא. נאי נא נא נאי נא נאי, נאי נא 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 נאי. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה. שלים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולה תבוא. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה. שלים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולה תבוא. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. אוי צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. אוי צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. E shalom, shalom galera, beleza? Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aqui em mais um programa do Lehaim, né? Hoje a gente tá aqui com o nosso quadro, né, de toda última quinta-feira do mês, que a gente traz o perguntas e respostas, né? A gente sabe aí que o pessoal aí que nos acompanha também tem muitas dúvidas, né? Daqui a pouco a gente acha, mas será que a minha dúvida, né, é meio boba? Será, né, que é meio infantil? Será que eu pesquiso na internet? Né? Não deixem de enviar para nós, né? Todos nós temos, sim, não existe uma relevância de pergunta, toda dúvida é uma dúvida e ela precisa ser sanada. Então hoje, né, a gente está aqui mais uma vez com a participação, né, de mais um convidado na mesa, e hoje a gente está aqui com o Jonathan Marques. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Gabi, boa noite, irmãos. Estou aqui para participar, né, dessa dinâmica aqui e trazer assim que o Senhor nos instruir, né, para nós estar conhecendo um pouquinho mais da palavra e estar trazendo esses assuntos assim que a gente traz de uma forma mais descontraída, né, para estar agregando aquilo que a gente já conhece, né, irmãos? É verdade, né? Maravilha. E hoje, né, a gente está novamente aqui, né, com a participação do ministro da palavra, o Sérgio Roberto Alves. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Jonatas. Boa noite a toda a audiência do programa Lehaim. Que Deus hoje nos ilumine, nos abençoe e que possamos, nos abençoe e que possamos, assim, edificar todos nós com o que vamos tratar aqui hoje.
Maravilha. Sérgio, antes da gente começar com o tiroteio de perguntas, né, eu queria brevemente aí hoje, né, inclusive pro pessoal que nos assiste, né, existe o canal da Rádio TV Namorar, né, que faz parte deste movimento maravilhoso que o senhor tem feito aqui no Brasil, e a gente tem mensagens diárias lá, né, e hoje a gente teve uma programação que se chama o Café com Cristo, né, a gente vai pedir pro pessoal da íntegra botar aí embaixo para vocês poderem acompanhar esse canal, né, para poder receber um maná todo dia, né, e esse suprimento que vem diretamente do alto. E hoje a gente teve uma mensagem muito importante, né, um clamor que há de se fazer aqui no Brasil pela nossa nação. E eu queria, antes da gente entrar no primeiro bloco dos comerciais, deixar aí aberto espaço para o Sérgio poder dar um regalo novamente, né, para essas pessoas que nos acompanham, que não entendem muito essa dinâmica que a gente fala. Se o irmão puder dar uma palavrinha aí para nós antes do primeiro bloco. Nós estamos assim numa situação da nossa nação de muita indefinição, o momento é difícil, nós estamos assim, obviamente, assistidos por Deus, né, amparadas por Deus, mas a palavra de Deus orienta que o povo venha orar e jejuar para que os nossos pedidos que estejam alinhados com a vontade de Deus sejam atendidos. E então foi marcado aí por todas as pessoas desse movimento, desse reino de Cristo, que agora no dia 30, né, nós possamos coletivamente levantar um clamor a Deus com jejum e oração, clamando que Deus continue abençoando a nação brasileira, e que Deus cumpra a sua palavra o mais rápido possível de glorificar a igreja e arrebatar a igreja. Então, nosso intento, sob a inspiração do Espírito Santo, é levantar esse clamor na unidade do Espírito e na unidade na fé com todos os nossos irmãos. Maravilha, né? Fica aí o recado pro pessoal que nos acompanha, né? A gente sabe, né, que todos aqueles, né, que aceitaram e escolheram o Senhor, né, receberam o Senhor, na verdade, como Senhor e Salvador, fazem parte desse corpo enorme, né, que a gente é. Então que você aí que nos assiste também levanta o teu clamor, né, bota o teu joelho no chão e vamos clamar, né, vamos clamar para que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre o Brasil e que ele possa reinar aqui como ele reina no céu. E a gente vai estar entrando agora no primeiro bloco dos nossos comerciais. Fica ligado aí nos nossos patrocinadores aí da Rádio TV Menorá, né? Daqui a pouco tem cabeleireiro, tem borracharia, tem de tudo aí. Você fica por dentro aí, daqui a pouco fez uma viagem, já sabe onde é que ir. A gente já retorna aí. Tchau, tchau. Qual é o seu estilo? Liso, longo, curto, com trança ou rabo de cavalo? Aqui na Fábrica do Cabelo tem tudo para dar um up no visual. Cabelo cacheado, apliques, jumbos, cabelos orgânicos, pomada modeladora, shampoos especiais e muito mais. Venha nos visitar. Rua José Costa de Medeiros, 1856, no centro de Gravataí. WhatsApp 51996940323. Fábrica do Cabelo, tudo para o seu cabelo. A Ideal é uma empresa que se preocupa com o conforto que só o ar-condicionado pode proporcionar para você. Com técnico especializado há mais de 20 anos, oferecemos serviço de instalação, manutenção e execuções de projetos de ar-condicionados residencial, comercial e industrial. Atendimento em Santana do Livramento e região. Fone WhatsApp 55999443353. Ideal Refrigeração e Climatização. Quente ou frio, seu ar-condicionado na temperatura certa. Procurando o look perfeito? Conheça Moriá Confecções. Com fabricação própria e utilizando malhas da mais alta qualidade, criamos roupas para você e toda a família. Pensando no conforto e satisfação de nossos clientes, desenvolvemos peças sob medida. Para que a roupa fique como você sempre sonhou. Uniformes para sua empresa feitos em bordado ou serigrafia. Roupas personalizadas do Reino de Deus. Sabe aquele look tal pai, tal mãe, tal filhos? Nós confeccionamos para você. Parcelamos suas compras em até 12 vezes. Faça seu orçamento. 55997070347. Enviamos para todo o Brasil. Moriá Confecções. Confeccionando suas ideias, bordando seus sonhos. A vida é um projeto que você mesmo constrói. E sua casa também.
A Simplifica Construções te ajuda a tornar esse sonho real. Com profissionais qualificados, trabalhamos desde a concepção de uma ideia até a conclusão da obra. Todos os serviços e etapas em um só lugar. Rua Frei Caneca 350, em Criciúma, Santa Catarina. Fone 48996740897. Simplifica Construções e Materiais Elétricos. Descomplique sua obra. Você já pensou em quanto tempo da sua vida você passa dormindo? 8 horas por dia, 10 dias no mês, 4 meses por ano. Uma boa noite de sono gera conforto, bem-estar e aumenta a imunidade do seu organismo. Invista em um dos seus maiores patrimônios, sua saúde. Conheça a linha de produtos Fidelidade Colchões. Agende sua visita 549-9963-0808. Venha trabalhar conosco. Fidelidade Colchões, sua distribuidora Eco7. Sou bonequinha de pano. Estou muito contente porque logo, logo sei que vou virar presente. Na Aline Bonecas e Mimos você encontra bonecas de pano, bichinhos de pelúcia, itens de decoração e muito mais. Visite nossa página no Facebook e faça sua encomenda. Aline Bonecas e Mimos. Sou bonequinha de pano. Você sabia que um imóvel bem escolhido é fonte de renda vitalícia? Cristiane Ferreira, corretora de imóveis. Se você quer comprar ou vender casas, apartamentos na planta, terrenos em Cachoeira do Sul e região, entre em contato 51996363757. Transforme seus sonhos em realidade com segurança e tranquilidade. Cristiane Ferreira, a sua corretora de imóveis. Ah, um lugar só nosso, em meia natureza, animais, com paz, sossego, que tal? Esse lugar existe! Pousada Fazenda Baú. Um lugar exclusivo para sua família passar dias incríveis. Açude, cachoeira, bichos, com passeio a cavalo e de trator e muita aventura. Em Juá, interior de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Entre em contato e faça sua reserva. 54999531268. Pousada Fazenda Baú. Felicidade em cada detalhe. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. Almadra Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto. Shalom, galera, estamos de volta aqui, então vamos lá, né? Vamos para aquilo que a gente está aqui. Sérgio, a primeira pergunta que a gente tem aqui, né, de um ouvinte nosso, diz assim: por que o crente ainda é muito duro de coração mesmo sabendo a verdade? As causas podem ser as mais variadas. Traumas complexos que a pessoa trouxe da vida natural. Pode ser também porque a iniquidade se multiplica a cada dia e cada um que chega no reino de Deus, a restauração, a aceitação da verdade é mais restringida, né? A gente restringe muito e se endurece para as mensagens verdadeiras de Deus. Agora, geralmente, o choque de vontades divina com a vontade humana é o grande problema. O amor próprio por nós mesmos é o grande problema de nós não aceitarmos de pronto os conselhos de Deus para vivermos. Então, eu atribuo a essas causas, são as principais, mas tem muitas outras, né, que varia de uma pessoa para outra, mas eu creio que as básicas são essas. E como é que a pessoa após, porque fica algo notório, né? Davi mesmo dizia, né, que o seu pecado estava diante de si todo dia. Então ele reconhecia a condição que ele estava, né? Assim como eu creio que cada um de nós, né? Hoje a gente recebe uma exposição, né? Vem uma luz, vem uma iluminação e nos revela aquilo que está em desacordo. Mas muitas vezes a gente não consegue de forma prática executar aquilo, né? Aquilo de lá não se torna uma realidade na nossa vida. Como que a pessoa faz, assim, porque o querer, ela pode querer, mas o efetuar não tá nela.
aonde entra a parte dela de auxiliar, né, ou de permitir, na verdade, para que o Senhor conquiste essas áreas, né? Porque uma coisa que eu queria trazer também, que é uma das perguntas que nós temos aqui, o que fazer com o pecado doméstico? Aquele pecado que a pessoa faz, sabe que faz e não consegue se livrar dele. A palavra de Deus, através das cartas de Paulo, principalmente, traz uma revelação de que o pecado tem uma força, tem um poder. E sabemos que a natureza pecaminosa, ela está em nós, presente em nós, e tem uma forte influência governamental sobre a nossa alma. As trevas, a natureza pecaminosa, ela sempre acaba dominando e usando o homem pela a arte do engano, da mentira, da ilusão, do engano e da mentira. Então, o que Deus tem que... Qual é o procedimento de Deus para a reversão disso? A meditação, na verdade, para a renovação mental, que a gente traz uma mente caída e velha do mundo racional, chegando aqui, à luz da palavra, que nós vamos nela meditar, vai mudando lentamente a nossa mente para compreender os malefícios de uma vida natural e as vantagens de uma vida espiritual governada por Cristo e pela palavra. Isso não acontece num toque mágico rápido assim. Isso é demorado, né? É muito demorado. Então, quando eu recebo, você citou o rei Davi. O rei Davi sabia o preceito de Deus. Quando ele ia viver, uma força vencia ele e ele não vivia o padrão de Deus. Então, conclui-se rapidamente que o pecado, a natureza pecaminosa, ela exerce um grande poder sobre nossas vidas, naquilo que vamos viver e praticar. E somos vencidos. Porque a renovação, a restauração de Deus que está sendo processada lentamente, progressivamente dentro do crente, ainda não é o suficiente para fazer um barramento assim de estancar aquela autoridade da carne que ainda existe sobre nós. Então a gente é vencido. Porque a força do pecado, o grande trunfo que ele tem, os demônios da carne, os espíritos malignos, é porque nós estamos coadunados com a sua vontade também. É isso que a gente tem que entender. Então Deus tem que primeiro trabalhar numa mente para trabalhar nossa vontade, transformar nossa capacidade de escolha, de opção, de decisão. E isso é um processo de troca de concepções internas que nós temos, que precisa ser substituída. Então, isso é um trabalho lento. Por isso que na igreja, às vezes, um crente com 15, 20 anos não consegue nem perdoar ainda, porque o amor próprio por ele ainda não foi detonado, ainda não houve essa implosão do velho homem dentro dele. O velho homem continua ainda num governo daquela vida. Então, sem uma renovação de mente, não existe uma transformação de atitude. Não, a mente é o órgão que lidera a alma do homem. Ela precisa sofrer um processo de mudança, e a mudança é pelo convencimento da luz do Espírito Santo. E o principal empecilho disso é o amor próprio? É. Porque o conhecimento do bem e do mal, lá no princípio, quando era proibido por Deus, Deus sabia por quê, né? Porque ia destruir o homem, né? Embora o conhecimento do bem e do mal era um conhecimento divino. Mas Satanás encorajou, incentivou e motivou o homem a transgredir o princípio. E ele foi o autor da sedução das almas que Deus tinha colocado no paraíso, né? E aí vai lá, conhece, porque isso aí tu vai te tornar um grande conhecedor, você vai ser igual a Deus, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então, na verdade, isso era uma mentira e um ludíbrio ao mesmo tempo da alma humana a transgredir o mandamento de Deus para que ele
ficasse o homem separado completamente de Deus e sob a jurisdição satânica a partir dali, né? Não, acho que é uma coisa profunda, né, assim, da gente tentar alcançar a complexidade dela, mas resumidamente, né, a gente nunca vai conseguir viver a verdade que o Senhor nos traz se a gente não renovar nossa mente, né? E o convencimento de mudança da mente chama-se arrependimento. O processo de arrependimento é mudança da mente. Quem muda a mente, muda a atitude lá fora, né? Então, por isso que Deus primeiro trabalha subjetivamente para mudar nossas mentes. Veja bem, quando eu cheguei na igreja, eu tinha vício, né, de alcoolismo. Eu não tinha força para deixar aquilo por mim mesmo. E aí eu comecei a ler na palavra de Deus que aquilo não era adequado para um filho de Deus viver alcoolizado, né? Então, eu tentei mudar, não consegui, né? Com a minha força. E eu percebi de cara que sozinho não conseguiria e que eu tinha que, então, renovar minha mente. Em muitas palavras, sem mim nada podeis fazer. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos da palavra de Deus, né? Tinha vários conselhos na Bíblia, que a embriaguez cega o entendimento, né? Várias coisas. Então, com isso, eu fui sendo convencido internamente pelo Espírito Santo que não era bom e vantajoso para minha vida viver alcoolizado. Então, se eu quisesse ter uma vida adequada e uma vida vitoriosa, de sucesso, eu teria que parar com aquilo. Então, quem me convenceu? Quem me deu força? Foi o Espírito Santo, porque ele muda a tua mente e te dá força, entende? Porque a mente lidera a tua vida. Então, Deus tem que renovar e fortalecer a tua mente para você abandonar as práticas inadequadas. E existe uma linha muito tênue, né, entre remorso e arrependimento, né? Porque, por exemplo, assim, isso que tu citou agora da embriaguez, né, ligando por aí. Porque a palavra diz, não vos embriagueis do vinho que há contenda, né, mas enchei-vos do Espírito Santo. E lá no tempo de Noé, né, quando acabou, e daí Noé foi lá e encheu a cara, né, e Cã apontou a nudez do pai, quem foi amaldiçoado foi Cã, né? Então, assim, o que é condenável aos olhos de Deus é a embriaguez, e não o fato de beber em si, né? Então, mas como é que a gente discerne essa linha, assim, entre, por exemplo, tu falou do arrependimento, como é que a gente discerne essa linha entre o remorso e o arrependimento? Que eu posso vir fazer alguma coisa hoje, xingar o Jonathan, e daí aquilo me dá um remorso. E daí eu posso ficar mal, mas aquilo não me gera um arrependimento. Como é que eu tenho esse discernimento? Não, esse arrependimento, tu vai usar a energia do Espírito Santo para praticar a verdade. E não a tua justiça própria humana. A diferença é essa. Então, naturalmente, tu ofendendo uma pessoa, tu pode se sentir mal depois porque tu fez aquilo impensadamente. E não porque você quebrou um princípio de Deus, mas você achou que foi duro com aquela pessoa, então o teu lado, justiça própria, emocional, se ressentiu daquilo. Baseado no meu julgo, então. Isto. Entende? Agora, quando Deus te convence que você errou e que quebrou um princípio, é diferente. Aí o sentimento não entra. Entra a decisão espiritual de servir Deus e seguir Deus. Entende? Ah, não. Maravilha, então. Fica vários temas já esclarecidos aí para os irmãos. E agora eu queria... Jonathan, tem uma pergunta aí para nós, irmão? Continuando aqui, uma pergunta diz assim: como não deixar as coisas externas afetar internamente? Olha, essa colocação é uma questão que muitos procuram entender, mas não é uma coisa difícil de entender e nem de receber essa bênção, entende? Então, o mundo em que nós vivemos, o sistema em que nós vivemos, ele não é receptivo e não é agradável para ninguém, né? Ele tem muita injustiça,
ele tem muita perversidade, ele tem muito pecado, esse sistema tem entretenimentos que te afastam de Deus. Então, esse sistema não te faz bem. Então, nunca você vai conseguir erradicar os golpes externos que nós vamos sofrer. É inevitável. Nós sempre vamos sofrer golpes do natural, do externo. E que vai realmente ser muito nocivo para a nossa vida. Por exemplo, a rejeição. Que o sistema do mundo ataca a pessoa. Né? Aonde tu vai, os teus olhos estão sempre colocando os olhos em sistemas, modo, maneira de viver que é injusto. E a gente tem que conviver com aquilo. E aquilo nos faz mal aqui dentro. Acontece lá fora, mas machuca aqui dentro. Então, a maneira de você vencer esse sistema e ficar imune aos ataques do sistema caído, você tem que encher tua alma do Espírito Santo. É a única maneira de você se proteger. Porque, veja, quando a tua alma está cheia do Espírito Santo, nada que é natural consegue danificar, atingir, ferir o valor, patrimônio espiritual que tu já conseguiu dentro da tua alma. Porque ele é estável e invencível, inabalável, como Jesus era. Então tem que edificar-se espiritualmente. Cristo precisa ser nosso conteúdo e nossa vida. Ficou claro, Jonathan? Amém. Eu teria mais uma pergunta também, na verdade uma colocação, né? Que nessa questão assim social, né, entre nós, assim, até nós com as pessoas da sociedade fora, a gente entende assim que aquela passagem que fala, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra potestades, né? Então aquela passagem lá nos dá um entendimento de que quando uma pessoa me ofende, né, na verdade é algo que está agindo por trás dela. Então é algo que me afeta assim, é algo que é do externo, mas que a gente entende, né, que são situações assim que Deus nos coloca, né, para nos provar, que nem os irmãos falam, como é que o Senhor vai testar a minha capacidade de perdoar se ele não colocar alguém que me ofenda ou alguém que entre em desacordo comigo, né? Sim. Veja que isso que você falou, assim, ó, é verdade. Deus usa as coisas ruins aqui de fora para fazer a gente crescer aqui dentro. É o sofrimento. O sofrimento faz reduzir, subtrair a força do velho homem e o tamanho dele dentro de nós. Agora, é importante também você perceber que não é Deus que prepara essas coisas externas, arranja essas coisas externas, cria essas coisas externas para nos atingir. Não, nunca podemos pensar assim. Porque o mal que sofremos oriundo do mundo são consequências das atitudes pecaminosas dos homens. E Deus permite e aproveita esse efeito bumerangue do pecado, né, para fazer a pessoa, então, ser afligida, ela entra em tribulação e sofrimento, então seu elemento natural passa a sofrer reduções. Então, cada vez menos o velho homem vai ter domínio cada vez menor, influência menor sobre nossas almas. E é assim que acontece a restauração e o enchimento do Espírito Santo, a repetição dessas coisas. Maravilha, então, né? Fica aí esclarecida essa questão que nos afeta, acho que é todos nós, né? Acho que ninguém foge disso, né? Se um irmão me ofende na rua, eu tento mentalizar isso. Eu falo, não, é Deus me tratando, né? Deus não me testando, né? Mas vendo até que ponto, né? Ele já ganhou o meu coração. Eu, pelo menos, gosto de pensar dessa maneira. E tem uma palavra aqui, irmão, que foi trazida uma das perguntas de um dos nossos ouvintes, que dizia assim, por que há tanta dificuldade no apacentamento de conduzir um povo à glorificação? E o irmão, ele trouxe o exemplo das cartas de Corinto, que Paulo, em 1 Corinto, dizia, né, que de um acontecimento que teve lá, onde um filho, né, dormiu com a mulher do pai, e daí gerou toda aquela contenda, todo aquele alvoroço,
E daí depois na segunda carta, né, logo após que ele envia Tito, ele ressalta novamente, né, dizendo que traria muita tristeza pro coração dele por voltar para lá, porque ele sabia que havia muita contenda e tudo mais, e o irmão trouxe a segunda palavra de 2 Coríntios 12, no versículo 20 em diante, dizendo: Pois temo que ao visitá-los não o encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que jaz entre vós brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês. E aí por diante, ele vai seguindo, né, diante de todo o texto. E eu vejo que muitos de nós, né, até mesmo hoje, dentro de qualquer igreja, a gente não está ileso disso, né? Por que há uma dificuldade de haver, por exemplo, a união? Por que há uma dificuldade daqui a pouco não haver preferências? Por que há uma dificuldade, né? Porque a palavra nos diz para nós termos o mesmo pensamento, né, concernente às coisas do alto. Então, por que há essa dificuldade de... Hoje, por exemplo, tu como uma liderança, né, tem na tua cabeça já algo que o Senhor te trouxe, né? Nós temos que agir de tal e tal maneira. Mas por que há tanta dificuldade de conduzir o povo a ter essa realidade que a ti foi revelada por Deus? Eu vou dar um exemplo natural para que a gente possa entender mais rápido o porquê disso. Veja bem, você pega azeite, óleo de soja ou azeite de oliva, pega um copo com água, põe meio copo com água e derrama o azeite de oliva. O que vai acontecer? O azeite não se mistura com a água. Vai ficar no fundo. Então você vai ver 50% do copo azeite e água 50%. E por mais que você vá chacoalhar esse copo para misturar, você não vai conseguir. O que significa isso? A natureza do óleo não é a mesma natureza da água. Certo? Então, essas naturezas diferentes não podem ser misturadas. Impossível. Então, a natureza caída humana do homem com a natureza divina que já está em nós não pode ser misturada. Elas nunca vão estar juntas, unidas. Então, vamos supor que o azeite, né, o óleo, seja o homem espiritual e a água o velho homem. Então, para ficar tudo uma coisa só, e já que o azeite é a natureza divina, temos que tirar toda a água dali. Como é que se tira toda a água do copo? Você pega novamente o azeite e aumenta o volume do azeite dentro do copo. O que acontece com a água? Ela vai sair para fora do copo e vai embora. E vai ficar só o óleo. É isso que Deus está fazendo dentro de cada um para termos a unidade orgânica no corpo de Cristo, a unidade na fé, para a gente se dar bem incondicionalmente, né? A gente ter amor incondicional pelos irmãos, nós temos que ter natureza igual. E essa natureza é uma expansão, ela precisa se expandir, não só para ficar na esfera do meu espírito humano, mas ela tem que expandir a ponto de encher minha alma também, como eu expliquei o exemplo do copo, né? Nós temos 7 minutos aí, se não me engano. E a gente trazendo esse quadro, assim, né, dessa maneira, por exemplo, hoje muitas lideranças, né, como líderes de grupo, presbíteros, missionários, enfim, pessoas que Deus colocou como uma posição de liderança, têm dificuldade de implementar, né, esse volume, né, esse manancial, né, de expurgar realmente essa natureza caída, né, através do alimento, que é o que nos gera, né, intimidade e libertação. Mas olhando disso de uma forma natural, Paulo, por acaso, falhou no ministério dele em Corinto? Porque na primeira e na segunda, continuou aquilo ainda. Não, em hipótese alguma. A carta de 2 Coríntios, ela é positiva. Ela tem problemas, mas ela é vitoriosa, o povo de Corinto. O povo de Corinto se converteu ao Senhor. E entrou na unidade. A gente vê claramente na segunda carta, onde Paulo fala ali do progresso dos coríntios, né? Então, o que a gente precisa entender
que o pastor não restaura as ovelhas, o pastor conduz aos pastos verdejantes para a ovelha ganhar cada dia vida e espírito até o copo ficar completamente cheio do espírito. Não sei se deu para entender. Ficou bem claro, né? Acho que os irmãos vão poder fazer um experimento em casa, né? Pegar um óleo, uma água também, para a gente visualizar de forma prática isso. E o nosso tempo... a única maneira de encher o copo com mais azeite é buscar a palavra, meditar, né? E obedecer. Amém. Jonathan. Amém, irmão. Aqui na próxima pergunta diz assim: a palavra diz que Paulo se fazia louco com os loucos. Devemos ter sabedoria para saber quando entrar no jogo do inimigo para refutar? Olha, isso aí precisa de muita maturidade para fazer isso. Porque senão, se tu te faz de louco, fica uns loucos e não volta mais. Te perde no caminho, né? Eu conheci muitos que diziam assim, eu vou evangelizar no carnaval e nunca mais saiu de lá, né? Acho que existe essa dificuldade, né? Porque, que nem foi falado anteriormente, né? Existe uma força muito poderosa dentro da gente, né? Que luta para seguir esses prazeres. Mas, irmão, a gente, né? Nosso tempo se esvanece aqui, né? Se deixar, a gente fica aqui falando o dia todo. E queria agradecer novamente, né, a participação de todos aqueles que nos acompanharam, né, todos aqueles que estão enviando as perguntas, né, pro inbox do Lehigh. Inclusive, vou pedir pro pessoal da íntegra passar aí embaixo, né, segue a nossa página do Instagram, acompanha lá todo o conteúdo que a gente traz, né, para que vocês possam ter uma alimentação, né, de uma forma mais interativa. A gente sabe o quão difícil é esse filtro da internet, né? É uma coisa, assim, muito difícil da gente filtrar o que a gente olha e o que a gente não olha, né? A gente tá sujeito e exposto, né, às situações que as pessoas postam lá. Mas através da página do Lehigh, né, como todos os outros canais de edificação espiritual, vocês podem, né, através do celular de vocês ali recebendo algo, né, pensando em alguma coisa da palavra, daqui a pouco ver um comentário, ver uma publicação. Eu creio, né, que tudo isso agrega, né? E eu queria, né, agradecer aí a participação do Jonathan, né, que tá aí pela primeira vez participando do quadro de perguntas e respostas. Obrigado aí, Jonathan, pela tua participação. Eu que agradeço aí por ter participado, né, agregado aí no momento com vocês aí, e que os irmãos aí possam estar sempre buscando, né, fazer parte, assim, porque a gente sabe, assim, que as mídias são uma novidade, né, são coisas, assim, que o Senhor vai trazendo para nós, mas a gente entende que isso aqui é uma forma de levar para pessoas, assim, que estão no propósito, mas de repente elas não nos conhecem, pessoas que às vezes estão a um clique, né, de estar conhecendo essa verdade e estar acessando coisas, assim, que são esclarecedoras, né, irmãos? Maravilha, né? É verdade, né? Antes de tudo, eu queria mais uma vez agradecer a participação do ministro aqui. Muito obrigado, Sérgio. E antes de nosso tempo esgotar, eu queria que tu pudesse dar um tchau pro pessoal, tuas considerações finais. Certo. Eu só quero agradecer aí a oportunidade, né? E todo mês, assim, eu tenho um convite aí de vocês. Isso me alegra em participar do programa. Que Deus abençoe ricamente a audiência do programa e a coordenação do programa, e creio que Deus, no ano que vem, vamos retornar com mais força do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém, é verdade, gente. Eu agradeço aí a participação de todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Shavua Tov Lekulam a todos, e a gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira retornamos com o bate-papo do Lehigh. Tchau, tchau. Tchau, tchau.